Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte de aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar, o amigo que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no ensino fundamental, cursando o 5º, 6º, 7º e 8º ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada, não tem cadastro, tem login, não tem senha, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a questão solicitada, né, no nosso grupo de discussão Matemática Muito Fácil, perfeito? E aí diz assim, ó, ele mandou uma mensagem para mim falando o seguinte, ó, boa tarde, professor Luiz Fernando Reis. Estou com dificuldades para resolver esse tipo de questão. Se puder me ajudar, obrigado desde já. Tá? Assinado foi o Maurício que nos pediu essa resolução. Tá certo? Vamos fazer essa questão. Essa questão foi pedida pelo Maurício, né? Ainda lá no site, eu pedi para que ele se cadastrasse e se inscrevesse no nosso Matemática Muito Fácil. Ele fez isso e aí, né, como agradecimento ao nosso amigo Maurício, vamos fazer essa questão, que é uma questão bastante simples, mas é interessante que a gente vai recordar alguns conceitos interessantes. Essa é uma equação que eu farei por álgebra. Eu procurei fazer por aritmética. Muitas vezes a aritmética, né, ela torna a questão um pouco difícil. E aí o entendimento para o aluno que não está acostumado muito com a aritmética torna-se bastante complicado. E aí é melhor a gente assumir e fazê-la por álgebra, que torna o caminhar muito mais tranquilo, muito mais fácil, tá bom? Muito mais simples, né? Então diz assim a questão, olha só. 3 amigos, Abel, Bruno e Carlos. E aqui é interessante, né, quando os nomes já são colocados na ordem. Olha só, eu quero chamar o Abel de A, o Bruno de B e o Carlos de C. Já está na ordem bonitinho, né? Juntos possuem um total de 555 figurinhas. Sabe-se que Abel passou o triplo de Bruno, possui o triplo de Bruno, menos 25 figurinhas, e que Bruno possui o dobro de Carlos, mais 10 figurinhas. Desses amigos, o que possui mais tem, e aí vem 5 itens, vamos ver qual deles é o verdadeiro. Bom, o que eu estou pensando aqui é o seguinte, o Abel represento por A, o Bruno por B, o Carlos por C, e já tenho aí, já nasce a minha primeira relação, a minha primeira equação, que dirá o seguinte, a quantidade de figurinhas de Abel, de Bruno e de Carlos somadas, isso me leva a 555, tá claro? Aí vamos começar a interpretar o problema. O primeiro item que ele fala, a primeira equaçãozinha que ele nos dá é a seguinte, sabe-se que Abel, olha aqui, Abel possui o triplo de Bruno, ou seja, 3 vezes o que Bruno tem, menos 25 figurinhas. Então, Abel, o A, é igual a 3B menos 25. Perfeito? Vamos ver que tem outra equação, quer ver? Diz assim, ó, Bruno possui o dobro de Carlos, quer dizer, o dobro de figurinhas de Carlos, mais 10 figurinhas. E foi isso que eu escrevi, ó. Bruno possui o dobro do Carlos, acrescido de 10 figurinhas. B é igual a 2C mais 10. Então, eu já estou vendo o seguinte. Nós estamos diante de um sistema de equações do primeiro grau, mas que eu posso perfeitamente resolver isso, né, usando, no caso, diretamente equações do primeiro grau, como se fosse um problema de equações do primeiro grau. Perfeito? Olha, a minha proposta aqui é o seguinte. Para eu conseguir resolver isso aqui, é fundamental que eu tenha o A, o B e o C, né? Essas 3 letras em função de uma delas, para que eu possa cair diretamente numa equação, onde eu terei uma incógnita apenas. E foi isso que eu estou fazendo. Quer ver só? Ele diz o seguinte, ó, se o A, olha só, se A é igual a 3B menos 25, e eu sei que o B é igual a 2C mais 10, eu vou transformar esse A de tal maneira que esse A fique também em função de B. Olha, o C está em função dele mesmo, claro. O B, eu noto que ele está em função de C. Olha só, se eu conseguir fazer com que o A fique também em função de C, eu resolvo o meu problema, e foi isso que eu fiz aqui. A é igual a 3B menos 25. A gente sabe que o B é 2C mais 10, perfeito? Então, se troquei, ficou A é igual a 3, como explica B, mas o B é 2C mais 10 menos 25. Daqui eu tenho que o A vai ser 6C mais 30 menos 25, e finalmente descubro que o A, né, o Abel tem o quê? Ó, 6 vezes mais o que o Carlos tem, mais 5 figurinhas. Ó, 6C mais 30 menos 25, isso dá mais 5.
Perfeito? E agora o que é que eu tenho? Eu tenho A mais B mais C. Eu sei que o A é alguma coisa em função de C. Eu sei que o B também é alguma coisa em função de C. E claro, o C é o C, ele está em função dele mesmo, né? E aí posso substituir. Vamos lá então? Ó, o A. Quem é o A mesmo, hein? 6C mais 5. Quem é o B mesmo? Ó, 2C mais 10 mais C é igual a 5, 5, 5. O que eu consegui aqui? Eu tenho uma equação simples do primeiro grau. E aí ficou fácil, né? Ó, 6C mais 2C dá 8C mais C dá 9C. 9C mais 15, isso é igual a 555. Leva esse 15 para lá, não é isso, gente? Eu terei 9C igual a 540, perfeito? E aí fica fácil achar que o C é 540 dividido por 9, isso dá 60. Ou seja, o Carlos possui 60 figurinhas. E agora eu vou calcular cada uma delas. Olha só, cada uma da quantidade de figurinha dos outros amigos, né? Olha só. O Abel, por exemplo, o Abel eu sei que tem 6 vezes o que tem o Carlos, mais 5. Ou seja, o Abel terá 6 vezes 60, isso dá 360, mais 5, isso dá 365 figurinhas, perfeito? Vamos ver também o Bruno, no caso, né? Quem é o Bruno? Olha lá, o Bruno tem o dobro do que tem o Carlos, mais 10. Então, quantos o Bruno tem? Bruno vai ter 2 vezes descobrimos que o Carlos tinha 60, não é isso que eu descobri? Olha aqui, ó. Carlos tem 60, então eu tenho 2 vezes 60, 120, mais 10, 130. Perfeito? Esse somatório, é claro que ele tem que me levar a 555. Vamos verificar, olha só. 130 mais 365 dá 495, mais 60, 555. Confere, perfeito? Então tá certinho o nosso problema. O que ele pergunta se desamigos, o que possui mais tem. Bom, quem possui mais, ficou muito claro aqui, né? É justamente o Abel. O Abel possui 365 figurinhas, inclusive bem mais que os demais, perfeito? O Abel tem, olha lá, 360 figurinhas e eu descubro que a minha resposta certa está na letra B, olha ela aqui, ó, 365 figurinhas. Perfeito, Maurício? Uma questão simples que a gente resolveu aqui por álgebra, usando os conceitos de um problema do primeiro grau, ou seja, que é resolvido sempre ou por um sistema ou por uma equação de primeiro grau. Resolvemos aqui usando, no caso, o conceito de equação, né, do primeiro grau. Perfeito? Uma questão tranquila, fácil, mas foi bom que a gente recordou. É uma questão que vira e mexe, aparece no concurso, apesar de ser uma questão fácil, né? Mas é uma questão que a gente tem que ter um pouco de atenção, um pouco de cuidado para isso. Qual é o grande segredo? É transformar todos os 3 garotos em função de um deles. Sempre aí eu posso fazer o quê? Uma equação, porque eu tenho uma incógnita só. Perfeito? Notaram uma coisa que eu já tenho conversado com vocês há um tempo? Essa equação ela é determinada. Sabe por quê? Porque eu tenho 3 equações. Olha, uma é essa, né? A soma das quantidades dos 3 meninos. A outra é essa relação que a gente fala do A, perfeito? Do Abel em função do Bruno. E depois a outra que eu falo do Bruno em função do Carlos. Perfeito? Então eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, eu tenho 3 equações e tenho 3 incógnitas, tá? Quer dizer, 2 equações que não tem nada a ver, não tem parentesco nenhum, são totalmente distintas, perfeito? E aí eu tenho, então, o meu problema se torna o quê? Determinado. Eu tenho como determinado, tanto é que eu consegui achar tranquilamente as três quantidades de figurinhas. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos possam, não deixe de visitar o nosso site. Vale a pena, o ensino fundamental está lá completinho, num site totalmente gratuito, que você fica livre para navegar, estudar, né, pesquisar o tempo que você precisar e pelo conteúdo que for que você necessitar. Tá claro isso? Gostou da videoaula? Clica com a mãozinha, né, com o polegar voltado para cima, assim você está dizendo que gostou da videoaula. Se não gostou, é aquilo que eu falo, gente. Aí eu vou até ser sincero mais uma vez, até um pouco grosso. Eu acho muito ridículo, muito imbecil de quem faz isso. Você vai numa videoaula gratuita, onde você não está ganhando nada, eu estou perdendo um tempo fazendo a videoaula, aí vem um engraçadinho e diz assim, não gostei. Legal, bacana você, viu, garoto? Você é um garoto esperto, tá? Se liga isso. Quantos vídeos eu vejo no YouTube e não gosto, mas por questão de respeito àquela pessoa que fez o vídeo, ele perdeu um tempo fazendo aquilo, eu estou vendo gratuitamente. Gente, eu trabalho muito com Photoshop e muita coisa do Photoshop eu aprendo na internet, gente. Aqui vendo as videoaulas, eu falei, ih, rapaz, que legal, não sabia disso. Uma ferramenta, né, diferente e tal. E aí eu nunca cliquei, não gostei. E às vezes eu não gosto, mas por respeito ao tempo que aquela pessoa perdeu em fazer videoaula. Ai não, o cara de repente não gostou porque a minha grafia não foi normal, ou porque eu falei muito rápido, né? Mas
o fraquinho de cabeça não percebe que não é isso, né, cara? Então, quando a gente vê, eu pego uma videoaula minha, que eu tive um tempo, fiz um trabalho, perdi um tempo para fazer, e aí tem duas pessoas que dizem gostei, e tem um que não gostei. E tem videoaula que uma pessoa diz gostei, o outro não gostei, aí dá vontade de tirar a videoaula do ar. Falei, pô, essa videoaula não adiantou nada, eu perdi um tempo à toa, um gostou, o outro não gostou. Tá certo, gente? Às vezes, desculpa esse desabafo, mas é que a gente fica revoltado. Não gostei porque às vezes ele queria, em vez de vermelho, ele não queria aqui vermelho, ele queria aqui azul. Mas aí tá vermelho, não gostei, sabe? Existem uns espíritos de porco que não reconhecem o trabalho que se tem para se colocar uma coisa no ar e é muito cômodo falar não gostei, tá certo? É aquele negócio, eu não sei nem se é legal essa coisa do gostei, não gostei, mas deixa isso pra lá. Bom, depois do desabafo, não deixe de se inscrever no nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira você poderá acompanhar nossas videoaulas. Então, se você clicou no não gostei, compadre, nunca mais acesse meu canal. Eu não preciso de você não, parceiro, tá bom? Esse não gostei pra mim é de uma agressão, é de uma estupidez, sabe? Mas deixa pra lá, senão eu vou ficar falando aqui, né? E a gente acaba ficando nervoso, né? Um pouquinho nervoso. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Tá certo? Então, às vezes você não gostou da videoaula, deixa pra lá, gente. Por que você faz um não gostei? Você aí tá, sabe, tá desestimulando, tirando toda a vontade de alguém de fazer videoaula, porque tem alguém que fala não gostei. E acha engraçado, acha bonitinho, né? Agora, eu duvido que esse rapaz bote a cara, a tapa e exponha um vídeo, né, na internet, uma videoaula, por mais simples que seja, para que seja exposta essa coisa do não gostei. Bom, é isso aí, gente. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. E até a nossa próxima videoaula, desculpando-me novamente pelo desabafo. Até lá.